Oi, amados, a paz do nosso Salvador Yahushua. Hoje é dia 12 de março de 2019. Eu gostaria de continuar dando continuidade à nossa leitura de Hebreus, hoje lendo Hebreus 9 e 10, né? E eu gostaria de começar lendo Hebreus 8, do verso 13, para dar continuidade ao que o autor está querendo nos falar, tá bom? Vamos começar? Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Ora, a primeira aliança também tinha preceito de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de esplendor que, com a sua sombra, cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizar, gente, tá difícil a palavra aqui, deixa eu ler, calma aí. Pormenorizadamente. Ufa! Ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar o serviço sagrado. Mas o segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados da ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o espírito de Yahweh, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente, e, segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifício, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno de reforma. Quando, porém, veio Yahushua como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feitos por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Yahushua, que, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Yahweh, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Yahweh vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados, porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que, de maneira nenhuma, tem força de lei enquanto vive o testador, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos, segundo a lei, a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água e lã,
tintas de escarlate, esopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Iarro prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e, sem derramamento de sangue, não há remissão. Amados, preste atenção aqui numa coisa. O que o escritor está querendo dizer aqui é o seguinte: na antiga aliança havia o tabernáculo, né, que ele descreveu aqui, o tabernáculo, o santo dos santos, o sacerdote, e que o sacerdote ele oferecia uma vez por ano sacrifícios de bodes, né, de carneiros, né, esses sacrifícios para poder pedir perdão dos pecados dele. E ele também oferecia, asperzia o sangue sobre o povo para pedir perdão dos pecados do povo. Tá? Só que esse sacrifício que ele fazia dos animais não era eficaz. Por quê? Porque o povo continuava no pecado e todo ano ele tinha que fazer a mesma coisa, oferecer sacrifícios e pedir perdão dos pecados. Só que veio o sumo sacerdote Yahushua. Esse ofereceu o seu sangue como sacrifício por nós. Só que Yahushua, ele veio e nunca pecou. Então o sacrifício dele foi eficaz, foi perfeito. Então não há mais necessidade de se ter tabernáculo feito por mãos humanas, porque o próprio sacrifício de Yahushua, ele foi feito por nós, não com mãos humanas como está dizendo aqui. Não foi feito por mãos humanas. Por quê? Porque o tabernáculo feito por mãos humanas é esse tabernáculo que foi feito por mãos humanas, ou seja, o templo que foi feito por mãos humanas. Só que nós não somos feitos por mãos humanas. Nós somos feitos na criação de Yahweh. Ele nos criou. Isso não é por mãos humanas. Você vê o milagre da criação, de como uma pessoa é concebida. Você vê que não é um homem ou uma mulher que faz um filho. Ele faz um filho sim, através do ato sexual faz um filho, mas ele é gerado como? De uma maneira sobrenatural, né? Que é formado ali, primeiro vem o feto, né? E aí entra a primeira alma, porque quando nós somos gerados, vem a primeira alma, e da alma vem o sopro do espírito, né, que passa a respirar, nós respiramos, e aí vai crescendo ali o feto, né, vai se formando os órgãos. Então vocês veem que não é a mão humana que nos fez, mas é o próprio Criador que nos forma a imagem dele dentro do útero da mulher. Então isso é uma coisa sobrenatural. E é através de nós, que somos gerados de maneira sobrenatural, é que o Espírito habita e que nós passamos a ser o templo, não feito por mãos humanas, como está dizendo aqui, olha, aqui, ó, cadê? Verso 11: quando, porém, veio Yahushua como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Yahushua, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula, a Yahweh, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo, ou seja, ao Yahweh vivo. Ou seja, nos purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Yahweh vivo. Ou seja, nos purificará a nossa consciência dessas obras mortas. Que obras são essas? As obras da lei. As obras que são praticadas na lei, que são obras mortas. Ele nos purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Yahweh vivo. Aonde? No entendimento do Espírito.
Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança. Quem é o mediador da nova aliança? Yahushua, através do seu sangue, através do seu sacrifício. Ele passou a ser o mediador da nova aliança entre Yahweh e nós. Por quê? Porque é Yahushua. Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Então ele é o mediador. Quando nós vamos a Yahushua no entendimento, nós passamos aí ao Pai, porque ele mesmo nos leva ao Pai. E nós somos guiados pelo Espírito Yah, que é o Espírito do Pai. Olha isso. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões, que havia sido a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aquele que tem sido chamados. Porque, onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que, de maneira nenhuma, tem força de lei enquanto vive o testador. Amados, naquela época, quando Yahushua ele estava vivo, aqui nesse corpo temporal, nessa vida temporal, ele estava debaixo da lei, ele também veio e cumpriu a lei, ele cumpriu tudo o que estava escrito para ele cumprir na lei, porque ele ainda estava vivo, então ele tinha que cumprir a lei sobre o que estava escrito para ele cumprir. Entendam, ele cumpriu o que estava escrito para ele cumprir na lei. Então, ele participou da Páscoa, né, que foi a ceia, que a ceia é a Páscoa, que foi a ceia onde ele foi a noite que ele foi traído, então ele cumpriu a lei de comer a ceia, a Páscoa, de comer a Páscoa, porque a Páscoa era o Cordeiro, e ele foi a Páscoa por nós, dizimado por nós, ofertado por nós. Ele foi o último dízimo, a última oferta. Então ele comeu a Páscoa, que a Páscoa na verdade era o Cordeiro. E depois ele foi a Páscoa por nós, porque ele morreu por nós. Ele foi batizado por João Batista na água, porque ali era a lei. A lei, ela pedia para que nós fôssemos batizados na água, ou seja, lavados na água, para arrependimento. Mas o próprio João Batista disse: eu vos batizo com água, mas virá um que é maior do que eu, que vos batizará com o Espírito, no entendimento. Então, Yahushua, ele estava vivo. Mas quando Yahushua morreu no madeiro, e ele disse: está consumado, acabou a lei, amados. Porque agora vigora o testador, ou seja, aqui está dizendo aqui, ó, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força a lei enquanto vive o testador. Ou seja, Yahushua ele morreu, então morreu a lei, acabou a lei. E quando Yahushua ele ressuscitou no terceiro dia, passou a vir a benevolência. Nós passamos a andar no entendimento do Espírito, não mais no jugo da lei, não mais no jugo do peso da religião, que impõe a lei e diz que é graça, mas não é. Essa lei que a religião impõe é mentira, não é graça, não é benevolência, mas é o jugo da lei. E essas pessoas que estão debaixo da lei hoje, dizendo que são graça, estão debaixo de maldição. Porque dízimo, ceia, batismo, jejum, oração, assim, em montes, em templos, isso tudo faz parte da lei. E Yahushua, ele morreu para nos livrar da maldição da lei. Foi isso que ele fez. Ele morreu para nos salvar, para nos levar a vida eterna, para que nós possamos ter a vida eterna, aqueles que creem, e para nos libertar. Foi para isso que Yahushua nos libertou. Ele nos liberta. Mas de quê? Pergunta para o evangélico. O evangélico Jesus, pergunta assim, Jesus ele veio nos libertar. É verdade, Jesus ele nos liberta. Mas eles nos libertam de quê? Eles não sabem. Aí eles nos libertam do vício da droga. Aí eles nos libertam do mundo. Amados, ele nos liberta do jugo
da religião, do jugo da lei. Porque a lei, ela aliena as pessoas, a religião, ela deixa as pessoas alienadas, onde a pessoa não tem condições de pensar por si própria. A pessoa pensa no que a religião quer que ela pense. A pessoa pensa no que o líder religioso quer que ela pense. A pessoa lê a Bíblia segundo o que a religião quer que ela leia, debaixo do jugo da religião, e sendo que a Escritura, ela foi feita para a gente ler no entendimento do Espírito, e não no entendimento do físico, da lei. E isso é uma escravidão, e ele veio, desculpa, amados, ele veio nos libertar do jugo da religião, da escravidão, porque isso sim é a escravidão da mente. Porque, desculpa, amados, de novo, eu tô com um soluço aqui, né? Mas assim, um arroto, um soluço, sei lá, né? Então vamos lá. Pois um testamento, verso 17, só é confirmado no caso dos mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada pelo sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre o todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Iahve prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e, sem derramamento de sangue, não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores, porque Yahushua não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Yahweh. Veja aqui, amados, aqui o autor está dizendo que Yahushua ele não entrou em santuários feitos por mãos humanas. Yahushua ele não entrou em templos feitos por mãos humanas, tá? Ele nunca entrou em templo, ele entrou no templo, porque o templo lá, naquela época, era um templo enorme. Então, só quem entrava no templo era o sacerdote, que entrava dentro do templo para sacrificar. Era o sacerdote que entrava no templo. E Yahushua ele ficava no pátio, que não era o templo. Era uma parte chamada, que tudo era chamado templo, mas só que ele ficava na parte de fora do templo. E Yahushua nunca entrou no templo, dentro do templo. Ele nunca entrou. E ele nunca habitou em templos feitos por mãos humanas, porque o Pai não habita em templos feitos por mãos humanas. Está escrito isso em Atos 7, em Atos 17. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, em templos, está no plural. Então, como que Yahushua vai habitar no templo que o Pai não habita? Yahushua, ele é obediente, ele sempre foi obediente, ele foi obediente até a morte. Como que ele iria entrar num templo que o Pai não habita? Pensem, reflitam, amados evangélicos. Está aqui dizendo isso, verso 24 do capítulo 9, porque Yahushua, o nosso Salvador, aquele que o sistema deu o nome de Jesus Cristo, que é um nome blasfemado, que está dizendo, porque Yahushua não entrou em santuário feito por mãos. Olha aqui, está dizendo, ele não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Yahweh, nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano, entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Olha só, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com sangue alheio. Que sangue era esse? Era o sangue de animais. Não era o sangue do sumo sacerdote daquela época, do sacerdote daquela época. Eles não pegavam o sangue dele e ofereciam em sacrifício. Não, ele pegava sangue de animais. Animais eram sacrificados para poder ele pedir perdão dos pecados dele próprio
e do povo, e aspergir esse sangue sobre o povo, para remissão dos pecados, certo? Por isso que aqui está dizendo, ó, verso 25, nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no santo dos santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também a Yahushua, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Ou seja, ele morreu uma vez, e o sacrifício dele foi feito, sacrifício eficaz e perfeito uma vez, e foi o sacrifício perfeito, não precisa mais de outro sacrifício. Então nós também não precisamos de nos sacrificar levando fogueira santa de Israel, entendeu? Que de santa não tem nada, é santa mesmo, né? Santa mesmo, porque de santo vem de Satanás, né? Traga o seu tudo, você tem que se oferecer, você tem que dar o seu tudo. O que esses falsos profetas, esses falsos pastores que não são pastores, porque o único pastor é Yahushua, eles dizem em mensagem subliminar, amados, eles dizem assim, ó, olha, você tem que dar o seu tudo, porque na verdade, Jesus, né, porque eles falam de Jesus, ele o sacrifício dele não foi suficiente, não. Ele morreu sim, mas você precisa de completar a obra dele. Porque você tem que dar o dízimo, você tem que dar a oferta, você tem que vender sua casa e dar sua casa, você tem que dar seu carro, você tem que dar tudo o que você tem. Você tem que passar necessidade, sacrifícios por amor a Jesus, porque o sacrifício dele não valeu. É isso que eles estão dizendo, amados. Então, aqui está dizendo que o sacrifício de Yahushua, ele foi eficaz, ele foi perfeito e único. Único. Então não há mais necessidade da gente fazer sacrifícios. Ele mesmo disse, o apóstolo Paulo, Shaul, o nome dele é Shaul, ele disse em Atos 17, 24 em diante, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas e não requer nada de nossas mãos, porque é Ele mesmo quem dá tudo que nós necessitamos. Ele nos dá tudo que nós necessitamos, para todos. Ele é fiel com todos. Ele não dá para um e não dá para outro. Olha, eu vou dar para Elisete, para o irmão Edinho, para as pessoas que estão falando a verdade na internet, e não vou dar para aquele ali que não crê em mim. Não, ele dá para todos, amados. Ele é fiel. E qual a fidelidade dele? Ele dá o ar para todos respirarem. Ele dá chuva para todos, justos e injustos, crentes e descrentes, aqueles que são ímpios e aqueles que são puros, ele dá para todos, para todos. Agora, o negócio é o seguinte, ele é fiel com todos, ele nos dá tudo aqui nessa vida temporal, que ele é fiel, né? Mas agora, cada um vai escolher o seu caminho a seguir. Quando a pessoa morrer, cada um escolhe o seu caminho. Ele foi fiel aqui com todos. Ele deu o filho dele por nós, que esta é a obra. A obra nós cremos que ele enviou o filho. E ele enviou o filho por amor a nós, e o filho se entregou por nós. Ele se entregou por todos. Agora, aqueles que creem, aqueles que andaram no entendimento, aqueles que saírem dos enganos da religião e serem templo do Espírito, aí sim morrerá a vida eterna. Agora, aqueles que escolheram o mal, o caminho mal, que foram maus, também escolheram. Não é que Yahweh é um Deus injusto. Não, ele é justo. Ele é fiel. Agora, a pessoa escolhe o caminho que ela quer seguir. É o livre-arbítrio. Você escolhe o caminho que você quer seguir. Você quer seguir a salvação? Você quer seguir a vida eterna?
Você quer seguir a luz? Você escolheu. Agora, se você quer seguir o engano, as trevas, a mentira, você também escolheu. Hoje não tem mais, amados, como a pessoa dizer que não sabia, porque está aí a verdade sendo revelada. Né? Você vê aí o templo da Assembleia de Deus, pesquisem, amados, na internet, Assembleia de Deus de Madureira, no Rio. Vocês vão ver, é um templo maçônico escancarado. Escancarado. Quando eu vi, eu falei, que isso? Peraí, isso é uma igreja? Ou isso é um templo maçônico? Só faltou botar lá o sol, a lua e o olho que tudo vê. Só faltou isso, amados. Não faltou mais nada. Dá uma olhada, pesquisa na internet assim, Assembleia de Deus de Madureira do Rio. Pesquisa, vocês vão ver. Tem até culto ao vivo. Vocês vão ver lá os códigos de compasso. Vocês vão ver, gente, é coisa assim absurda. Como o povo está cego, não examina as escrituras e não vê o engano que estão no lugar de morte, estão na maçonaria. Que a igreja evangélica ela é uma maçonaria oculta, que todas as denominações vieram da maçonaria. Quando eu acabar de ler os livros com vocês, eu estou querendo fazer pesquisas sobre cada igreja e mostrar para vocês como surgiram cada denominação. E acreditem, amados, todas elas vieram da maçonaria. Todas. Por isso o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, porque ele não habita nas trevas. Ele é luz e nele não há trevas nenhuma. Ele não pode habitar onde há trevas. Não tem como. E é por isso que ele está do lado de fora, chamando os que estão lá dentro, que são deles, que é de Yahushua. E Yahushua está chamando aqueles que é dele. E aquele que é dele vai ouvir a sua voz e vai sair do engano e não vai mais ouvir a voz do engano. Não vai mais ouvir a voz do estranho. Onde está escrito isso? João 10. Só vocês leem que vocês vão ver. Yahushua alertando claramente sobre isso. Vamos continuar, amados? Vou continuar aqui, voltando aqui no verso 28 do 9, para a gente continuar. Assim também Yahushua, tendo se oferecido uma vez, para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Yahweh, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e oferta não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Yahweh, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, ou seja, temos sido separados, mediante a oferta do corpo de Yahushua, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. E Yahushua, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Yahweh, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque
como uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo separados. E disto nos dá testemunho também o espírito de Arro, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Olha isso, amados. E Yahushua, ele foi o único sacrifício perfeito. Todos os sacrifícios que eram oferecidos na lei, pelos sacerdotes, pelos sumos sacerdotes daquela época, eram ineficazes. Eles tinham que oferecer todo ano, ano após ano. E aqui não, aqui está dizendo que Yahushua, ele foi o sacrifício perfeito, eficaz e único. Então não há mais necessidade de leis, de sacrifícios. Por nós fazermos sacrifícios. Quando uma pessoa faz sacrifícios, ela está negando o sacrifício de Yahushua. Ela está dizendo que o sacrifício dele foi ineficaz e não foi perfeito. Isso é muito sério. Isso é muito sério, amados. Sabe? Nós temos que avaliar isso. E ver que o apóstolo está dizendo aqui claramente, o sacrifício de Yahushua foi perfeito e eficaz. Então não há uma necessidade de sacrifícios. Não há uma necessidade de templos físicos. Não há uma necessidade de dízimo de ofertas. Porque ele foi o sacrifício perfeito. Ele foi o último dízimo e a última oferta dada por nós. Tendo, pois, irmãos, vou voltar aqui de novo no verso 10, no capítulo 10, verso 18. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Yahushua. Olha isso, entrar no Santo dos Santos, ou seja, no entendimento do Espírito, pelo sangue de Yahushua, porque é Yahushua é o caminho que nos leva, através do sangue dele, que foi derramado por nós no madeiro, para nos trazer a liberdade. Amados, olha que maravilha! E Yahushua nos trouxe a liberdade nele, de andar nele, de não estar mais no jugo da escravidão, da religião, da escravidão da lei, da escravidão do físico, mas de estarmos na liberdade do Espírito, do entendimento nele. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Yahushua, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Arro, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Qual é essa água, amado, que ele lavou o nosso corpo? A água que foi derramada no corpo dele, lá no sacrifício, quando ele foi sacrificado. Foi derramado o sangue puro dele, para nos limpar de todo pecado. E a água, que foi a água dele, porque ele foi derramada a água, ele é a água. Ele é a água viva que nos limpa, que nos purifica de todo pecado. Olha isso. Tendo o coração purificado de má consciência, ou seja, tendo o coração, ou seja, tendo o entendimento, aquele entendimento purificado da má consciência, né, que era a consciência da lei, e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos no amor e as boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes o dia que se aproxima. Amados, esse versículo aqui, não deixemos de congregar, como é o costume de alguns, o sistema religioso pega de maneira errada, de maneira enganosa, para deixar as pessoas presas no engano da religião.
e indo a templos físicos, onde o Altíssimo não habita. Isso aqui está dizendo, não deixamos de congregar-nos, como é costume de alguns, não deixemos de congregar no entendimento do Espírito, como é costume de alguns. Por quê? Porque muitos saem do entendimento do Espírito e voltam para o entendimento da carne, do físico, da lei, da religião, da escravidão. É isso que ele está dizendo aqui. Veja, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem compaixão, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, pois será considerado indigno aquele que calcou aos pés o filho de Arro e profanou o sangue da aliança, com a qual foi santificado, ou seja, pelo qual foi separado, e ultrajou o espírito da benevolência. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez diz, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Iarro vivo. Amados, aqui ele está dizendo o seguinte, uma vez que nós andamos no entendimento do Espírito, e nós passamos a andar no entendimento, no Espírito, não no físico, e a pessoa voltar de novo, andar no físico, na lei, na escravidão da religião, essa pessoa está negando o sacrifício de Yahushua. Por quê? Porque ele voltou à lei, às práticas da lei. Isso é muito sério. Nós temos que sempre estar andando em Yahushua sem vacilar. Sem vacilar, ou seja, sem retroceder, firmes nele, no entendimento dele, na fé nele, andando nele e por ele. Tá? Isso que está dizendo aqui. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculos, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuídes vós mesmo patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tende necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Yahweh, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Veja, amados, o justo viverá por fé. Né? É outro versículo que o sistema religioso ele traz o engano. Ele fala, o justo viverá por fé. Qual é a fé que eles falam? A fé de que Deus vai dar o melhor nessa terra, de que Deus vai dar bens, de que Deus vai dar emprego. Essa é a fé que eles falam. Olha, tenham fé, vocês vão ter um emprego bom, tenham fé que vocês trouxeram sacrifício, vocês vão ter carro, casa, Deus vai te dar o melhor, porque você foi feito para, não como cauda, mas como cabeça. Amados, não é essa fé que ele está falando aqui. A fé que ele está falando da gente, o justo viverá por fé, essa fé é o justo viverá no entendimento, não naquilo que vê, mas naquilo que crê. Porque a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Yahweh.
A fé não vem da gente ver para crer. A fé vem da gente ver no que a gente da gente crer no que a gente não vê. Tá? Essa é a fé. É mais um versículo deturpado no sistema religioso, porque eles pegam tudo físico e colocam no espiritual. E eles são totalmente cegos. Guia cego guiando cegos, tudo para o mesmo abismo, como disse Yahushua. Porque nós temos que crer em Yahushua, no entendimento. E a coisa é tão grave, amado, nesse sistema terrônico, religioso, satânico. A coisa é tão grave que eles precisam ver um templo físico, ir num caminho físico, abrir uma porta física de um templo, entrar dentro de um templo físico, ouvir um pastor físico para ouvir Deus falar, tomar uma ceia física, tomar um banho físico num tanque batismal, que não existe isso mais, e dar um dinheiro físico como dízimo. Isso está dizendo, amados, vocês evangélicos, católicos, escutem, ouçam o que o Espírito diz à igreja, que são vocês são um templo do Espírito. Vocês são os templos, você não precisa de um templo onde o Altíssimo não habita, nem seu filho habita ali. Porque Yahushua, ele é obediente ao Pai. Ele jamais vai habitar num lugar que o Pai não habita. Tá? Então, eles precisam pegar um pastor para ouvir a voz de Deus, um profeta para ouvir. Aí eu vou lá numa igreja hoje, porque olha lá, tem um profeta muito bom, que ele fala as coisas que Deus revela, e eu preciso ouvir. Amados, Yahushua habita naquele que crê, que é o templo. Se você crê que você é o templo, ele vai habitar em você. Você não precisa mais a um templo, porque você é o templo. E ele fala contigo. É só você orar no entendimento que ele vai esclarecer. Ele te guia a toda a verdade, o Espírito guia a toda a verdade. Esse Espírito que está aí, amados, nas igrejas, são espíritos de demônios, são espíritos de mentiras, de engano. São espíritos de engano. Eu já ouvi muitos falsos profetas, que todos são falsos profetas. O único profeta hoje é Yahushua, o único pastor é Yahushua, o único caminho é Yahushua, não tem outro. Eu já ouvi muitos, ou até mesmo esse irmão Lázaro, falando: eu, Senhor, te digo que derramarei o espírito de mentira e de engano na minha igreja. Que isso, amados? Yahu, ele é luz, ele não é trevas. Yahu, ele é verdade. Nele não há mentira, nele não há engano. E as pessoas estão adorando aquele que não conhece, como está na Escritura. Porque se conhecesse o verdadeiro Deus, não estaria nesses templos. Porque Yahu, ele não é confusão. Deus não é Deus de confusão, amados. Ele não é mentira, ele não é engano. Então, como ele não é mentira, não é engano, ele é verdade, ele jamais vai derramar espíritos de mentira e de engano. Isso quem derrama é Terrom, o Deus que habita nesses templos. Na pessoa de Jeová e de Jesus, é o mesmo Deus, amados, Terrom. Desperte, ó tu que dormes. Acorda, nós estamos nos últimos dias esses de tribulações que estão vindo aí. E os pastores aí falando para aceitar a marca, para aceitar o chip. Amados, pastores falando: olha, quando vier a marca da besta, nós não vamos estar mais aqui, a igreja vai ter sido arrebatada. Amados, o próprio apóstolo Shaul diz que a igreja ficará aqui na grande tribulação, verá o anti-Yahushua, a qual o sistema fala anticristo. A igreja estará aqui. E as pessoas estão dormindo ouvindo esses pastores, porque as pessoas não estão em Yahushua, não estão no caminho da verdade, estão no caminho do engano, ouvindo pastores físicos.
Pastores dizendo que pode colocar marca assim, isto é besterol, como Sila Malafaia, como o Leandro Quadros, da Adventista do Sétimo Dia, como pastores da Assembleia de Deus, falando que não pode colocar igreja metodista, igreja presbiteriana, todos esses pastores falando que pode colocar marca, que isso não é a marca da besta não, que quando vier a marca da besta, que a igreja já vai estar com Jesus. Ora, então a igreja que está nos templos de pedra, que somos nós, e que não crê que é o templo, porque se cresse que é o templo, não iria a templo, seria o templo. Quer dizer, então a igreja é muito gostosa, né? Desculpa o termo, amados. Mas, vejam, os apóstolos sofreram, morreram de maneira cruel. Aqueles que seguiram Yahushua foram mortos de maneira cruel. É só vocês pesquisarem que quem matou essas pessoas que não negaram a verdade foi o sistema religioso. Pesquisem, vocês vão ver. A igreja católica, a igreja protestante foram os assassinos que mataram muitos que seguiram o caminho, foram mortos, muitos amados. E eles dizem que a igreja vai subir. Amados, não existe isso na Escritura. A Escritura diz bem claro que a igreja, que somos nós pessoas, passaremos a grande tribulação aqui. Nós passaremos a tribulação. E aquele que aceitar a marca não terá mais salvação. Não terá, porque aceitou, escolheu. Só que a igreja está dormindo no sono da ignorância, no sono do desentendimento, porque a Escritura diz em Oséias, diz que o povo perece por falta de conhecimento. Por quê? Porque não lê a Escritura de forma que deve ser lida, não examina as Escrituras, e a própria Escritura diz: examinai as Escrituras. O que é examinar as Escrituras? É você ler a Escritura, é pesquisar, é avaliar o que está escrito, é ver na internet a história, o contexto, é ler não só a Bíblia, porque a Bíblia é o resumo do resumo do resumo, mas é ler Bíblia, é ler apócrifo, é ler a história geral da África, a história geral do Brasil, Timbuktu from Babylon, a história secreta do milênio do Brasil. E o povo está dormindo, preso na religião, porque a religião pegou a Bíblia e colocou como religiosa, uma coisa religiosa, e pegou as histórias e botou como história para separar a nossa identidade, para que nós não possamos descobrir quem nós somos de verdade, porque nós somos o povo hebreu. Nós somos o povo hebreu. E eles fizeram isso. E as pessoas estão presas nesse engano da religião, lendo a Bíblia como um livro religioso, no sentido religioso, e não consegue se libertar desse engano, da mentira. Você é evangélico, você é espírita, católico, macumbeiro, de qualquer religião, pesquise. Porque eu sei que cada religião, as pessoas estão querendo buscar o Deus verdadeiro. Mas todas as religiões levam para o único Deus, que é Terron, o Deus morte. Amados, aquele ditado que diz: todos os caminhos levam a Deus, é verdade. Todos os caminhos levam a Deus, mas qual Deus que leva? O Deus Terron, o Deus da mentira, o Deus do engano, o Deus da morte, que ele é a morte, o Deus caos. Todas as religiões levam para esse Deus, porque ele tem vários nomes. Ele tem vários nomes, então vocês pesquisarem. Nós estamos nos últimos dias, e aquele que é de Yahushua vai ouvir a voz do pastor, do único pastor, e vai seguir a Yahushua. Amados, não segue religiões. Religião é o caminho, é a porta larga que leva para a perdição. E Yahushua disse: eu sou a porta estreita, e são poucos que entram por essa porta. Por quê? Porque aqueles que entram por essa porta têm que largar a religiosidade e têm que entrar no entendimento. Porque não tem como a pessoa entrar com o fardo da religião, porque a porta é muito estreita. É muito estreita. Ou você entra,
ou a religião entra. Mas a religião não entra porque Yahushua não habita em religião. Então aquele que está preso na religião não está na porta estreita. E ele mesmo disse, larga é a porta da perdição. E são muitos que entram por ela. Essa porta que é larga é a porta da religião, que é a porta do engano. Amados, em nome de Yahushua, seja livre do engano da religião. Vá para Yahushua, que é o único caminho. Que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Até a próxima. Tenha um dia abençoado na presença de Yahushua.